o que somos chamados a ser. Quem não sabe qual é o sentido da vida, levante a mão. Você que se sente perdido, você que acha que não sabe para que está na terra, para que você está neste mundo. Bem, todos nós, em algum momento, estivemos nessa encruzilhada, pois todos nós estamos em busca de algo que explique a nossa existência e nos motive a continuar. Essa busca é universal e muitas vezes nos leva a questionar o que há mais além de tudo isso. Essa nossa inquietação não é negativa, pelo contrário, é um sinal de que nossa alma está em busca de algo maior, algo que transcende esta vida material. A ideia de que encontramos em Deus o quão bom somos sugere que, ao aproximarmos dele, começamos a entender nosso propósito e nossa verdadeira natureza. No entanto, mesmo após essa descoberta, muitos ainda carregam uma dúvida interior, mesmo servindo na igreja. O que mais há além de tudo isso? Como vou sentir essa recompensa desde já na terra do que eu já estou plantando de bom aqui? Eu sou humilhado, eu sou negligenciado pelas pessoas, desprezado, e isso cansa. A injustiça me faz me revoltar contra o mundo. Você faz aqui, você tenta construir aqui um muro, uma casa, mas ali logo alguém vem para destruir tudo ou para não dar sentido ao que você está fazendo. Pois bem, realmente, muitos de nós começamos como pessoas sem fé e depois passamos por um processo de conversão. Mas mesmo assim, muitos se sentem perdidos mesmo depois, em que estão caminhando, fazendo essa jornada, trabalhando para Deus e não vendo resultados. Realmente, essa é a maior batalha de todas. Entender como que trabalhamos esse racionalismo humano, matemático, de que nós achamos que se fizermos o bem, nós vamos receber o bem. Mas ao contrário, quem é como Cristo recebe só pancada, recebe só humilhações. Pois bem, a cruz é o que Jesus recebeu ao plantar o bem. O caminho aqui na terra, para nós, é o mesmo. E por isso não entra na nossa cabeça. Bem, quero falar sobre isso hoje. Vamos tentar entender o que aconteceu neste mundo e o que faz com que sem a cruz nós não consigamos viver o propósito e o sentido verdadeiro da nossa vida. O universo é anterior ao homem, mas ontologicamente ocupa um segundo lugar inferior. O propósito da criação é o homem, mas ele disse: eu não criei o homem primeiro. Se eu tivesse feito isso, não teria sido ordenado. Mensagem a Luísa Picarreta, no dia 20 de novembro de 1929. E a que relação foi dirigida a criação do homem com respeito a essas coisas materiais que foram feitas por causa dele? A criação foi feita para o homem. Nela, ele deveria ser o rei de todas as coisas criadas. Mensagem do dia 29 de julho de 1926, a serva católica Luísa Picarreta. Portanto, Deus fez a criação para o homem e fez o homem para ser seu rei. E Adão, de fato, estava em sua criação, pois era apenas para o homem ser o rei da criação de acordo com a incrível dignidade que o homem recebeu. Jesus diz a Luísa que fez a criação física para abrigar o homem, mas fez a alma do homem para abrigar Deus. Isso era tão profundamente verdade que a vontade divina era o próprio princípio da vida e ação de Adão. Uma verdade também atestada pelos padres da igreja. Jesus diz a Luísa que Adão possuía tal santidade que o menor dos seus atos tinha tanto valor que nenhum santo antes ou depois da vinda de Jesus à terra, pôde se comparar à sua santidade. Mensagem do dia 2 de outubro de 1927, a Luísa Picarreta. Mas todos devem ser julgados. Nenhuma criatura com livre-arbítrio está isenta de um teste de confiança absoluta na graça.
Embora saibamos o que aconteceu, e Deus sabia o que aconteceria até antes, seria uma blasfêmia acusar Deus de ter testado Adão e Eva sem que sua vontade ordenada fosse de que eles passassem no teste. Ele sabia exatamente o que fazer se eles passassem. Jesus disse a Luísa: se Adão tivesse passado no teste, todas as gerações humanas teriam sido confirmadas em seu estado de felicidade e realeza. Mensagem do dia 1º de abril de 1928. Se Adão não tivesse pecado, o Verbo eterno, que é a própria vontade do Pai Celestial, viria glorioso, triunfante e dominador sobre a terra, acompanhado visivelmente por seu exército de anjos, que todos veriam e que, com o esplendor de sua glória, ele encantaria a todos e atrairia todos a si com sua beleza. Coroado rei e com cetro de comando, para ser rei-chefe da família humana, de forma a dar às criaturas a grande honra de poder dizer: temos um rei que é homem e Deus. Mensagem do dia 31 de março de 1929. Que plano glorioso! Com um plano tão grande em mente, por que então Deus permitiu a queda? Pois é inadequado fingir que apelar ao livre-arbítrio de Adão explica totalmente o assunto. Deus apenas, na medida em que permite que qualquer mal aconteça, se condições estritas forem atendidas. Ele deve saber que um bem virá disso. Deve ser um bem maior do que o mal permitido, e não deve haver outra maneira. Ó feliz culpa, a culpa feliz de Adão, do qual cantamos o exulte na Páscoa, e no qual nos lembramos que, em certo sentido, a culpa de Adão foi feliz, fala com essa realidade. Pois depois da queda, Deus estava se movendo para pôr em prática um plano ainda maior do que ele teria feito se Adão tivesse passado no teste. Mas como esse plano é maior se o plano em si pode ser considerado a restauração do que foi perdido na queda? A resposta é que esse novo plano implica tal restauração, mas não consiste meramente nessa restauração. Deus não demorou a pôr em prática o seu novo plano. Realmente terrível foi o momento da queda de Adão. Ao rejeitar nossa vontade divina de fazer a sua própria, nosso decreto estava em ato de retirar-se dos céus, do sol e de toda a criação para reduzi-lo a nada. Se não fosse o Verbo eterno oferecer seus méritos previstos do futuro Redentor, ao oferecê-los para preservar a Virgem Imaculada do pecado original, tudo teria ido à ruína. Os céus, o sol teriam se retirado. Mensagem do dia 7 de outubro de 1929, a Luísa Picarreta. Sim, a queda do homem foi tão grande que, não fossem os méritos já previstos do Cristo encarnado, os méritos previstos significa que são os méritos da conquista, de Jesus na cruz. Então, Adão viveu antes de Jesus. Mas como Deus vê o ato eterno, vê tudo que é feito eternamente, ele já considerou a salvação feita, concluída por Jesus, como um meio de prometer a restauração desde o pecado de Adão. Então, desde o momento do pecado de Adão, Deus não destruiu a terra inteira, porque ele já viu Jesus lá na frente, depois de 4.000 anos, morrendo na cruz para salvar a humanidade. Então, Deus ele tem esse atributo da sua onividência, de ver o futuro. E aí, por isso, ele considerou os méritos previstos do Redentor. E ele já viu, Nossa Senhora Imaculada grávida de Jesus e já tinha visto Jesus ressuscitado após a morte na cruz. Então, não tinha nenhuma dúvida ali que poderia fazer tudo e permitir tudo o que foi permitido. A queda do homem, então, foi tão grande que, se não fossem os méritos previstos do Cristo encarnado, o universo teria sido aniquilado, resolvendo no caos de onde foi chamado por Deus no início. Tão exaltada é a dignidade do homem acima das coisas criadas, que seu destino está inextricavelmente ligado ao seu. Mas a infinita misericórdia de Deus não demorou. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Ela esmagará a tua cabeça e tu ficarás à espreita pelo calcanhar dela. Gênesis 3:15. Expondo isso, Jesus disse a Luísa: Minha filha, meu amor não se extinguiu por causa da queda do homem, mas se acendeu mais. E mesmo que minha justiça o punisse com justiça e o condenasse, meu amor, beijando minha justiça, sem demora prometeu ao futuro Redentor e disse à serpente enganosa: com o império de meu poder, você fez uso de uma mulher para arrebatar o homem da minha vontade divina, e eu, por meio de outra mulher, que terá em seu poder o poder de meu Fiat, derrubarei seu orgulho, e com seu pé imaculado ela esmagará a sua cabeça. Essas palavras queimaram a serpente infernal mais do que o próprio inferno. 19 de maio de 1931. Assim que a queda ocorreu, Deus se moveu não apenas para restaurar o que havia sido perdido, mas para reordenar as coisas de uma maneira maior do que seria possível se a queda não tivesse ocorrido. Agora podemos entender por que a queda foi permitida e por que a essência do terceiro Fiat não está em contraste com a santidade cristã, que já é, em alguns aspectos, superior à santidade antes da queda de Adão. Deus de fato criou Adão com a categoria mais elevada de santidade, de acordo com o que já foi dito em nossos vídeos nesse canal. Deus permitiu que Adão caísse porque previu uma era vindoura em que a mais alta categoria de santidade poderia ser combinada com a graça cristã por meio dos méritos da encarnação e paixão de seu Filho. Naquela era vindoura, tesouros poderiam ser construídos no céu que não poderiam ter existido sem a queda de Adão. Então, se não houvesse o pecado, não poderia acontecer hoje essa proposta que Deus está enviando para a gente, de podermos sermos outros Cristos e vivermos na santidade divina. E aí nós, ao vivermos na santidade divina, vamos entender a proposta do sofrimento, das humilhações, do chorar para conseguir fazer o bem e muitas vezes construir algo e ter outra pessoa que destrói. E aí esses atos que nós fazemos com a intenção pura vão ser atos eternos, como foi os atos de Jesus. Pois a vida de Jesus não foi uma vida infrutífera, porque ele morreu na cruz. Nós não vivemos mais na vontade humana, que traz um racionalismo matemático de que a gente faz algo, 1 mais 1 se torna 2. Não. Com a santidade divina, na divina vontade, o dom de viver que Deus nos concede, todos os nossos mais pequenos atos feitos na vontade divina são eternos, como foram os atos de Jesus. Pois bem, Jesus morreu na cruz, mas olha só, ele ressuscitou. E essa ressurreição dele é fruto da vida na divina vontade. É a recompensa dele ter vivido no ato eterno. Não porque ele é Deus, mas nós também ressuscitaremos. Os nossos atos serão vivos, como foram os atos de Jesus plantados. Então, a vitória de Jesus na cruz, a sua ressurreição, traz a verdade da vida divina que foi estabelecida através dele, para ser doada a todos nós. Por isso, ele apareceu ressuscitado para termos certeza de que valeu a pena a vida dele de ter morrido, de ter plantado bem e mesmo assim não ter sido reconhecido e ter sido morto. Então nós, hoje, por meio de sua ressurreição, vemos o exemplo dele e podemos viver na divina vontade com a mesma vida dele, que foi doada a nós, para poder os nossos atos terem a mesma eternidade que a dele. Mesmo que nós fomos humilhados, nosso ato é muito maior, ele é eterno e profundo e alcança o céu e a terra, alcança o passado, presente e futuro. Então, quem viver na vontade divina não vai sentir essa frustração de ter feito algo bom e alguém chegou e destruiu, e humilhou e não reconheceu. Então, não vai ser essa vida que nós já conhecemos de uma santidade hoje, que as pessoas não valorizam, que elas só acham boas, Hoje em dia só se sente bem aquele que está pregando o evangelho, mas que está ganhando dinheiro com isso. E aí está ficando rico. E ele acha que ele merece a recompensa da prosperidade, porque está sendo um pastor
que está ganhando muito dinheiro com as suas igrejas e assim ele sim está fazendo bem, ele sim, né, está fazendo muita, né, felicidade porque está sendo recompensado através do dinheiro que está recebendo. Mas a gente sabe que isso é mentira, não é essa a proposta de Jesus. Então não é essa a forma de viver o Evangelho. Então a verdadeira vida do Evangelho é ser como Jesus, de você viver e receber em troca humilhações, a cruz, né? Não ser elogiado, não ser recompensado. Esses homens que estão recebendo essa grande prosperidade, eles já receberam a recompensa aqui na terra. Não terá recompensa no céu, porque o rico não pode passar, né, para outro lado. Muito difícil essas pessoas serem salvas, porque foram apegadas ao dinheiro e não de verdade ao Evangelho. Então, o Evangelho não está sendo vivido por esses ricos que estão se enriquecendo através de vender Jesus Cristo. Então, nós temos que entender que nós não devemos, de uma forma nenhuma, invejar a vida desses homens e querer ter a prosperidade que eles buscam. E muitos crescem em torno disso, fazendo cada vez mais campanhas, e até mesmo na nossa igreja católica, pessoas estão fazendo uma campanha de enriquecimento e em volta de viver, né, o conservadorismo e viver a vida religiosa de uma forma correta, mas garantindo que isso está trazendo prosperidade e conforto para eles. E não é assim a proposta de Jesus. Não é essa a verdadeira vida com Jesus. Muitas vezes nós vamos receber, né, não frutos de prosperidade, mas muitas vezes vamos receber, como eu já disse, humilhações, vamos ser esquecidos pelas pessoas, vamos ser desprezados, vamos fazer o bem sem receber nada em troca. E essa é a proposta da santidade na divina vontade. E você viver por causa de Deus, por amor a Ele e das intenções pelo qual você trabalhou. E não simplesmente porque ganhou alguma coisa, porque está recebendo algum retorno material para isso, ou algum retorno, né, de elogios e fama por isso. Então a gente tem que acabar com essa visão errada que está no mundo hoje, de uma santidade que não é santidade, que é falsa santidade. Vamos acabar com isso. É essa proposta que Deus deseja nestes tempos, trazer a santidade da divina vontade, que vai trazer uma vida plena de felicidade, mas não buscando nada para si, nenhuma vontade egoísta, nenhuma conquista, né, temporal apenas, de elogios e fama e ser reconhecido, famoso, ou ganhar dinheiro, ou ter algum benefício humano. Não é essa a proposta de Jesus, nunca foi. Essa teologia da prosperidade, tanto nas igrejas evangélicas como na igreja católica hoje, é o que vai trazer as pessoas à ruína, que vão fazê-las ir na direção contrária à vontade de Deus. Então nós temos que pregar esse evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância em mim. Uma vida em abundância da minha vida e da minha confirmação, da bem-aventurança, que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os bem-aventurados os que estão sendo perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. É essa a verdadeira santidade. E não a santidade de pessoas falsas que estão, né, mostrando que estão mais ricas porque estão levando o evangelho de Jesus ou fazendo um trabalho em prol do nome de Jesus. Mas não é essa santidade que Deus traz para nós. A verdadeira santidade não tem nada a ver com ganhos materiais e fama, de forma nenhuma. Continuando então, se Adão nunca tivesse caído, embora nunca tivéssemos perdido o paraíso terrestre e o estado perfeito de nossas almas, o paraíso celestial não teria recebido as mesmas glorificações e estaríamos eternamente desprovidos das coroas de que agora temos a capacidade para merecer, se assim escolhermos. Essas gloriosas coroas procedem de nosso sofrimento voluntário e de nossa participação na paixão de Cristo encarnado, o que, por sua vez, não poderia ter acontecido sem uma queda, visto que Cristo, então, não teria motivo para sofrer. Sem a paixão de Cristo, o amor infinito de Deus por nós também nunca teria tido sua exposição mais perfeita
e bela. Portanto, podemos de fato dizer que, graças à queda de Adão, teremos a mais gloriosa exposição possível e imaginável do amor divino diante de nossos olhos por toda a eternidade nas marcas que o nosso Senhor continua a carregar em suas mãos, pés e lado, até mesmo no céu ressuscitado. Na verdade, quando se observa cuidadosamente esta maior história já contada, fica claro que não há contradição entre, por um lado, o plano final de Deus envolvendo a restauração do que foi perdido na queda e, por outro lado, ser a santidade cristã em um sentido maior do que a santidade original. De fato, só agora que Jesus revelou detalhadamente esse plano definitivo a Luísa Picarreta, é que começam a ser desvendados mistérios que até então haviam deixado perplexos maiores espíritos ao longo da história da Igreja. Explicando essa dinâmica muito melhor do que essas palavras débeis, vamos ver o que Jesus disse a Luísa. Minha filha, criei a criatura bela, nobre, de origem eterna e divina, cheia de felicidade e digna de mim. O pecado o arruinou de alto a baixo, o esnobou, o deformou e o tornou a criatura mais infeliz. Agora minha redenção resgatou a criatura do pecado e minha humanidade agiu como uma terna mãe com seu recém-nascido. E com as minhas feridas cobri suas deformidades, tornando-as mais bonitas do que antes. E se ao criá-los os fiz como céus mais claros e nobres, na redenção os enfeitei cravejando-os com as estrelas mais refulgentes das minhas feridas, para cobrir sua imperfeição e torná-los belos. As suas feridas e deformidades prendi os diamantes, as pérolas, as joias das minhas dores, para esconder todos os seus males e revesti-los de tal magnificência que ultrapassa o estado da sua origem. É por isso que com razão a Igreja diz: feliz culpa, porque com o pecado veio a redenção. E minha humanidade não só os alimentou com seu sangue, mas os vestiu com sua própria pessoa e os adornou com sua própria beleza. 26 de fevereiro de 1922. A proposta de Jesus, então, é seguirmos os seus passos. Fazer o bem nesta terra vai trazer cruz, vai trazer humilhações, vai trazer perseguições. Esse é o verdadeiro caminho de santidade. Você não vai ter recompensas visíveis aqui na terra, mas você vai ser feliz, porque Ele vai te dar capacitação para continuar apesar de tudo, apesar das lutas diárias. Ele vai te capacitar para poder vencer todas as pequenas batalhas diárias. Essas humilhações vão trazer um conforto espiritual no seu coração se você buscar nele a força e entender na vida dele, né, a maravilha de viver isso, de experimentar, porque são os diamantes que vão ser cravados em nós, né? São as joias que vão ser colocadas em nossa coroa. Sem os sofrimentos, não podemos ser embelezados e sermos ressuscitados lindos como Jesus. Nós não poderemos ser como os outros Cristos lá no céu, porque os filhos da divina vontade, da santidade divina que é trazida através da Luísa Picarreta, é a proposta de uma santidade onde os mais belos serão mostrados para toda a hierarquia, né, celestial. Os filhos mais belos do Pai Celestial serão esses os últimos santos dos últimos tempos que viverão dessa forma, com essa nova compreensão de que a cruz não vai nos fazer feios, mas sim vai nos trazer felicidade. Que a cruz não é um motivo para você desistir e desanimar de nada. Muito pelo contrário, é um motivo para você se firmar mais ainda na vontade de Deus e no caminho maravilhoso e iluminado que você tem pela frente. Quanto mais dificuldades, mais certezas você tem. São sinais de que você está no caminho certo. Jesus disse a Luísa que a cruz é o que define o réprobo do salvo, né? Que o réprobo é aquele que vai ser condenado. E a cruz, quanto mais cruz você carregou, mais você vai ser lindo no céu. Que quem mais perder na terra é aquele que mais vai ganhar no céu. E a semelhança com Jesus. Ele fala que nós subimos uma escada de ouro e que essa escada de ouro, todos têm o mesmo rosto igual ao dele, que não aparece o rosto da pessoa individualmente, mas nessas pessoas que estão subindo através da santidade divina, da vida na divina vontade, elas estão com o rosto de Jesus, porque elas são da santidade onde estão
imitadores plenamente, os próprios outros Cristos que ele diz, que vão preencher um vazio do céu, que são os vazios dos demônios, né? Os demônios que perderam o seu espaço no céu. E aí Jesus falou: neste lugar dos demônios eu vou colocar os mais lindos filhos meus, que serão a minha imagem pessoal, que serão outros Cristos. Então ele fala que ao redor do trono de Deus tem um vazio, que é o vazio daqueles demônios, dos homens demônios, né? Dos homens demônios e dos anjos caídos, que ficou vagando no céu. E ele falou assim: então eu vou preencher esse vazio com os santos mais santos de toda a humanidade, que são esses que vão ser exatamente cópias de Jesus, outros Jesuses, que é justamente essa proposta do livro do céu da Luísa Picarreta, né? De que Jesus ditou a ela essas verdades. É muito lindo essa jornada que você vai caminhar. Então não tenha medo de caminhar por esse caminho. A ideia de que encontramos em Deus o quão bom nós somos, podemos ser, sugere que ao nos aproximarmos dele, começamos a entender então esse nosso propósito e o que nós somos chamados a ser, a nossa verdadeira natureza. No entanto, mesmo após essa descoberta, muitos ainda carregam uma dúvida interior. Mas como? Eu estou te dizendo, através da vida na divina vontade, mesmo com cruz. É muito importante não ficarmos insatisfeitos por nenhuma prática religiosa, com a rigidez de alguns grupos, com a dificuldade de entender os textos teológicos complexos como os de São Tomás de Aquino, né, de Santo Agostinho. Essa insatisfação não é um sinal de rebeldia, mas uma busca sincera por uma conexão mais profunda com Deus, que ao experimentar diferentes caminhos espirituais, ainda nós sentimos muita falta de algo, e esse algo é a vida na divina vontade, é essa santidade original. Isso nos lembra que a jornada espiritual é pessoal e única para cada um. Nem todos os métodos ou práticas funcionam para todos, e é importante encontrar o caminho que ressoa com nossa alma. Os escritos que nós conhecemos de Luísa Picarreta nos trazem verdadeiramente uma nova perspectiva sobre a fé e nos descreve como um boom total. Sugere que às vezes precisamos de uma revelação ou de um novo entendimento para avançar em nossa jornada espiritual. E para quem está ouvindo pela primeira vez, pode parecer estranho e até chocante. No entanto, enfatizamos que essas revelações não entram em conflito nem um pouco com a doutrina da Igreja Católica, mas na verdade são um evangelho mais pleno, mais completo que a gente poderia encontrar. A gente vai olhar para o evangelho e ver, né, olhar para a vida de Paulo e ver, nossa, ele já estava vendo esses filhos da divina vontade. Paulo já teve a graça de enxergá-los, ele já teve uma visão além do alcance e enxergou esses filhos, porque ele narra exatamente o triunfo dessas almas, o triunfo de Deus, que ele esperava acontecer. Por isso que ele disse: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, porque pela intenção é o que ele já estava experimentando. Por isso Jesus veio ao mundo, né? Para dar para a gente essa proposta, para ele ser para a gente essa luz. É maravilhoso. No entanto, vamos continuando a buscar essa vida, a buscar essa luz. Muitos vão perguntar: aonde está então o Deus nisso tudo? Aonde está a ação de Deus? Porque parece que nós somos cada vez mais pequenos, mesmo nessa santidade onde tem tanta cruz, tanta doença, tanta realidade de sofrimento, como você disse. Cadê Deus que vai, né? Deus é o que vai te capacitar, como ele capacitou Jesus. Jesus não teve a capacitação de Deus para enfrentar tudo. Ah, mas ele era Deus, eu não sou Deus. Mas você não pode ser divinizado como Jesus? Você não pode receber essa força? A divina vontade era a força que movia a humanidade de Cristo. E nós podemos, com a vontade divina, também ter essa força. Não tenha dúvida. Deus nos criou. E foi apenas por amor, apenas por vontade dele, para que possamos alegrar a sua vida, né, a vida divina dele. Ele, né, nos criou para nos amar e para que possamos aprender com ele a amar também.
né? Ele não criou a gente num ato de preguiça ou de um passatempo, mas ele criou para um plano plenamente perfeito de vida e de vida em abundância, de vida de amor, aonde ele nos ama e quer nos ensinar também a sermos outros pequeninos deuses, né? Deus, pequenos outros Deus, né? Pequenininhos, né? Que nós nunca vamos alcançar a infinitude. Somos um pequenininho, né? Mas que vale muito, que tem o mesmo valor do grandão. Ele quer, né, poder habitar em você e dar essa vitória, essa vida, né, que ele nos concede. A vida que ele mesmo tem, na verdade, né? A mesma vida que ele tem, ele quer dar para nós. Ele quer compartilhar conosco. É simples assim, não é complexo. É você querer conhecer esse amor de Deus. Não é apenas um sentimento, mas é um ato profundo e transformador. Deus não apenas te criou por amor, mas também se humilhou, tornando-se servo de suas próprias criaturas, para fazê-las, né, entendê-lo, para poder fazer com que a gente o entendesse. Isso nos mostra que o amor de Deus é tão grande que ele está disposto a se rebaixar para nos elevar, né, e para nos fazer chegar a esse propósito para o qual ele nos criou, para sermos pequenos, né? Outros eus, né? Que ele fala, outro eu vai ser essa. Ele fala para Luísa, essas criaturas serão um outro eu. Essas criaturas serão outros Cristos, outros. Ele fala até Jesuses. É essa a proposta, sermos outros Cristos. Então ele nos criou com o propósito de sermos uma realmente imagem e semelhança dele. Sermos realmente filhos parecidos com o Pai. Essa é a proposta para a qual nós fomos chamados. É maravilhoso e nos leva a entender que a criação não foi um ato aleatório, mas um plano divino para compartilhar sua glória e seu amor conosco. Nós, como criaturas, somos chamados a refletir a imagem e semelhança de Deus, não apenas em nossa natureza física, mas também em nossa capacidade de amar e criar. Fomos criados à imagem e semelhança dele. A imagem refere-se à nossa natureza física e espiritual, enquanto a semelhança está relacionada à nossa capacidade de agir como Deus age. Em outras palavras, fomos criados para refletir a santidade, o amor e a justiça de Deus em nossas vidas. No entanto, essa semelhança foi perdida com a queda de Adão e Eva, e a encarnação de Jesus foi o meio pelo qual Deus restaurou essa semelhança, permitindo que nos tornássemos filhos dele, participantes de sua vida divina. Jesus, o Verbo eterno, se encarnou para nos salvar. Ele não veio apenas para sofrer e morrer por nossos pecados, mas para nos mostrar de novo, como eu já disse no primeiro vídeo, o caminho de volta à união com ele. A humanidade de Jesus é a ponte que nos conecta à divindade. A redenção não foi apenas um ato de perdão, mas uma restauração completa da humanidade. Jesus, através de sua paixão, morte e ressurreição, refez todos os atos humanos, transformando o pecado em graça e a morte em vida. É muito importante refletir nessa jornada e buscarmos uma compreensão mais profunda dessa vontade de Deus. Ele nos lembra que nossa busca por significado não é em vão, mas um chamado de Deus para nos unirmos a Ele. Através da encarnação de Jesus e da revelação de sua vontade, podemos encontrar a plenitude da vida e do amor. É maravilhoso. A encarnação de Jesus é o ponto central dessa ideia. Ele, sendo o Verbo eterno, assumiu uma natureza humana para nos salvar. Isso nos mostra que a humanidade não foi um acidente, mas parte de um plano divino desde o início. Como diz São Paulo, Jesus é o primogênito de toda a criação. O que significa que ele é o modelo e o propósito de toda a criação. E depois nós iremos continuar então falando desse propósito de Deus, esse ato de amor de Deus como ato de doação total por nós. Deus abençoe você e até o próximo vídeo dessa série.